Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025, a última segunda-feira desse ano. Vamos aos destaques do Lucas Oliveira, a caminho do Ceará. Vasco negocia com os zagueiros. O mercado da bola está agitado e Fernando Diniz participa ativamente. Detalhes sobre o contrato da Nike, tudo isso e muito mais agora no nosso café. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Vamos bater 235 mil amigos até o fim dessa temporada. Fechado? Se tiver a função hype o vídeo aqui também que ajuda demais o nosso conteúdo. Bom, vamos falar sobre reforços, o nosso vídeo está muito em cima disso. E o técnico Fernando Diniz tem sido muito ativo. Ah, mas ele está de férias. Treinador não tira férias, né? Treinador o tempo todo está negociando, está participando de conversas. Treinador sempre é consultado pelo diretor executivo, no caso do Vasco, Admar Lopes, do diretor técnico, o Felipe Loureiro, do presidente Pedrinho, enfim, o Diniz é um cara que está o tempo todo envolvido nas negociações, seja para uma consulta, para uma resposta à diretoria sobre o nome X, Y ou Z, ou até mesmo para uma ligação, como foi no caso do Brenner, ex-jogador do Diniz no São Paulo, que pertence ao Udinese, está emprestado ao Cincinnati. O jogador gostou do que ouviu do Diniz, porém o São Paulo quer voltar com o atleta, que é cria da Cotia, né? Cria lá de Cotia. Então pode ser que nessa bola dividida o Diniz não tenha o peso fundamental, e sim o sentimental de voltar ao São Paulo atrapalhe essa negociação. Fato é que o Vasco busca um jogador lado de campo. Mas ressalto a informação que eu tenho e respeito todos os colegas que trabalham em busca das informações, sempre negociações em que o Vasco tenha um empréstimo com valor fixado, né, com a opção de compra com valor já em contrato. É um modelo que foi Robert Renan, Andrés Gomes, Carlos Cuesta, que será comprado. O Vasco já comunicou ao Galatasaray que vai exercer a opção de compra. Então sempre é esse modelo. A exceção do Matheus França, dessa janela, dos que vieram emprestados, o Matheus França não veio com opção de compra. No mais, todos os outros que estavam, ou estão melhor, sob contrato com os seus clubes, vieram nesse modelo. Sobre John Arias, o Diniz já teve conversas, né, iniciais com o John Arias para entender a situação dele. É muito complexo, os valores são altíssimos, estão longe do que o Vasco poderia arcar para trazer John Arias, né, para o Vasco. Ele que está no Wolverhampton, lanterna da Premier League, não está gostando do que está vendo lá, do formato inicial, mas são apenas 6 meses de Wolverhampton. Então, assim, é muito difícil trazer o Arias por valores e também por ser um período inicial em que os ingleses acreditam que ele ainda possa se adaptar um pouco mais. É óbvio que o John Arias enxerga com bons olhos uma volta ao Brasil, seja ao Vasco ou qualquer outro clube, né? Porque outros clubes sondaram o colombiano, até para não ficar longe da seleção do seu país, visando a disputa da Copa do Mundo. Lucas Oliveira está negociado, praticamente fechado já com a equipe do Ceará. Essa negociação deve ser sacramentada nas próximas horas. O Vasco mantendo 30% dos direitos federativos do atleta, né? Lucas Freitas segue no Vasco como opção, mas o setor defensivo é um setor que o Vasco olha com muito carinho. Reafirmo a informação que eu tenho. Um zagueiro, um 8/10 e um atacante lá de campo. São as prioridades do Vasco nessa janela. Óbvio que algumas opções, né, algumas oportunidades de mercado podem surgir e o Vasco buscar também. Mas nesse momento, um zagueiro será contratado. Detalhe, a informação que eu tenho é que seria um zagueiro de baixa idade. Então ontem eu vi a informação, salvo engano, foi trazida pelo Wallace Neguerê, de que o Vasco teria interesse na negociação do Otamendi. Estranhei por conta da idade e principalmente do valor.
veio uma notícia de Barcelona que o Barcelona monitora o atleta. Gente, se o Barcelona monitora o atleta e for verdade a notícia trazida por um colega que trabalha em Barcelona, não tem a menor possibilidade do Vasco abrir negociação com o Otamendi, tendo o Barcelona do outro lado como rival. Mas foi a informação trazida pelo Negreiros, que eu respeito, porém ela não bate com o perfil dito para mim por um dirigente do Vasco. O Vasco vai buscar zagueiros de idade mais baixa. O Otamendi já foi para lá dos 30, né? Jogador experiente, de Copa do Mundo, um líder, mas não vejo com o perfil traçado pelo Vasco e com a possibilidade, se é que você me entende. Bom, vocês viram aí na thumb Alan Saldívia, jogador do Colo-Colo, zagueiro de 23 anos, jogador que o Vasco monitora desde a última janela, começou a seguir o Vasco da Gama. O que isso significa? Nenhum atleta segue um clube aleatoriamente. Ele ainda pertence ao Colo-Colo, mas as notícias que vêm do Chile dão conta de que a negociação está avançando, bate com a informação que eu tenho, zagueiro de idade mais baixa, canhoto, né? O Vasco não pararia só nele, traria ainda mais um zagueiro, mas com esse perfil. O Saldívia chegaria por empréstimo com a opção de compra, né? Na última janela, o Vasco fez uma proposta na casa de R$1,5 milhão por empréstimo e a compra se daria no valor aproximadamente de R$8 milhões. É um zagueiro que o Diniz gosta, o Diniz já tem informações sobre esse atleta e o Vasco está numa reta final de negociação. Se vai acontecer ou não, tem muitos detalhes de uma negociação que fazem parte. Agora, esse detalhe dele passar a seguir o Vasco da Gama faz muita diferença. Já dá uma conotação de, cara, tô indo para aí. Deixa eu começar a entender como funciona o Vasco. Deixa eu entender como é o dia a dia e acompanhar a rede social do clube é sempre um detalhe. Nenhum jogador que não tenha passado pelo clube vai seguir. Uma coisa é você entrar na rede social do Douglas Luiz, nem sei se ele segue, mas ele seguiu o Vasco. Não sei se o Paulinho, que hoje está no Palmeiras, segue o Vasco, né? Tem tempo que eu não vejo as postagens do Paulinho, que eu sigo. Mas se ele seguir, tem uma explicação. Ele está no Palmeiras, quer vir para o Vasco. Não, ele é cria do Vasco. Então, assim, tem explicação. Bruno Guimarães, ele segue o Vasco. Dando um exemplo. Então ele está vindo para o Vasco. Ele gosta do Vasco, já disse abertamente, o Richarlison da mesma forma. Agora, um jogador que negocia com o clube, passa a seguir de repente, aí você tem que falar, opa, tem alguma coisa pintando aí. É um indício. E hoje a rede social tem muito isso. Mandei a mensagem para ele, mandei um bem-vindo a Barco, mas ele não me respondeu. Vamos ver. Se responder, eu passo para vocês. Gente, para fechar, Nike disse no vídeo hoje é segunda-feira, acho que foi de sábado, domingo, já nem lembro, tanto vídeo que a gente produz. Já há lojistas recebendo material da Nike, que só pode ser vendido a partir de 12 de janeiro, que é o combinado com a Nike, para que todas as lojas tenham o material. O Vasco estreia dia 14, provavelmente com uma camisa alternativa, porque não deve dar tempo de fazer a camisa definitiva, mas as fábricas que fabricam Nike estão correndo contra o tempo, porque foi uma corrida realmente por conta do contrato firmado, para que o time profissional tenha a sua camisa o quanto antes. A base vai jogar a copinha com uma camisa alternativa também. Quero falar agora sobre o Vasco perto da contratação de um meia atacante colombiano, Johan Rojas. Jogador de 23 anos de idade, tem tudo para ser o primeiro reforço cruz-maltino para 2026. O negócio com o Monterrey está sendo fechado por empréstimo com obrigação de compra, mais ou menos nos moldes que o Admar Lopes já havia conseguido para outros reforços contratados na janela da metade do ano. O jogador pertence ao Monterrey, esteve emprestado ao Necaxa durante a atual temporada e chega para jogar como um meia construtor, aquele camisa 10 que pode atuar no lugar do Coutinho ou ao lado dele. Saída do Rojas é facilitada no Monterrey porque o time mexicano está contratando Luca Orellano.
Para completar, contar que o Vasco é um dos interessados em Luiz Guilherme. Jogador que surgiu na base do Palmeiras, foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros, mas, sendo bem honesto, a chance desse negócio com o Luiz Guilherme acontecer é bem pequena, até porque o Porto e o Sporting já demonstraram a intenção de contratá-lo e topam comprar o Luiz Guilherme, em operação que pode chegar a até 20 milhões de euros. O Sporting tem sido tratado pela imprensa portuguesa, como favorito nessa negociação. Meus amigos, vamos começar falando sobre um jogador que deixou o Vasco. Informação confirmada. O zagueiro Lucas Oliveira não vai mais vestir a camisa do Gigante da Colina. Ele está a caminho do Ceará. A gente já pode cravar que Lucas Oliveira não é mais jogador do Vasco. O zagueiro vai para o Ceará em definitivo e o Vasco vai manter ali um percentual dos seus direitos econômicos. A informação é do Vene Casagrande. O percentual acordado entre Ceará e Vasco em relação a Lucas Oliveira é 30% fica com o Vasco, 70% fica com o Ceará. O zagueiro vai receber lá no Ceará a mesma base salarial que tem no Vasco, com contrato até dezembro de 2026 e possibilidade de renovar o seu contrato por mais uma temporada. O Vasco espera agora apenas a assinatura dos documentos para poder oficializar a saída de Lucas Oliveira, que foi uma contratação que realmente não deu certo aqui no Vasco, né? Jogador que não conseguiu corresponder às expectativas aqui no Gigante da Colina, mas o Ceará vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que lá no Ceará ele pode ir bem, porque na Série B ele foi bem quando atuava pelo Cruzeiro. Ele fez uma boa Série B no Cruzeiro, acho que foi ali a melhor temporada do Lucas Oliveira aqui no futebol brasileiro. Nível de Série A, acho que realmente ficou um pouquinho puxado pro Lucas Oliveira, mas a gente deseja uma boa sorte para ele, até porque, como o Vasco vai manter um percentual, né, do jogador, a gente torce para que ele vá bem, para que o Vasco consiga recuperar o investimento feito lá na frente. Bom, vamos falar agora sobre outro jogador que pode deixar o Vasco da Gama, que é o volante Paulinho Paula. Esse já foi muito querido pelo torcedor vascaíno, mas nessa temporada, né, depois que voltou de lesão, não conseguiu corresponder, foi muito pouco utilizado por Fernando Diniz e Paulinho deve deixar o Vasco da Gama. O contrato dele se encerra agora em dezembro, né? Tá nos seus últimos dias de contrato com o Vasco, não terá o vínculo renovado e vai para outro clube, né? Não vai permanecer no Vasco da Gama. A informação do companheiro Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos é que o Paulinho realmente está de saída do Vasco e o staff do atleta já começou a receber algumas sondagens de times da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. E tem um clube do exterior também que tem interesse na contratação dele, que está mantendo contato, que é o Beitar Jerusalém de Israel. Então, Israel pode ser o destino também do volante Paulinho. Uma pena que depois da lesão ele não voltou como estava antes da lesão, né? Porque era um jogador que a gente botava muita expectativa, um jogador que era muito querido pelo torcedor do Vasco, mas que infelizmente após a lesão não conseguiu se firmar, né, no Vasco da Gama. Eu desejo toda a sorte do mundo pro Paulinho, é um cara que eu gosto, é um cara que eu vou torcer sempre por ele. Uma pena que não vai continuar no Vasco, uma pena que não conseguiu se firmar com o Fernando Diniz, mas é um vascaíno, né, como a gente, e eu desejo para ele uma ótima temporada de 2026 e que ele consiga ser feliz, independente do destino, né, que ele escolha, seja aqui no Brasil, Série A ou Série B, ou até mesmo lá no futebol de Israel, né, que tem essa proposta aí do Beitar Jerusalém. Um outro atleta que pode deixar o Vasco da Gama tem proposta na mesa, a gente já falou até sobre isso em outro vídeo, é o atacante David. O David, primeiro o Vitória tinha feito uma proposta por empréstimo ao Vasco, e o Vasco recusou essa proposta, dizendo à Vitória que queria vender o jogador. Beleza, o Vitória manteve a proposta, as partes continuaram conversando, e o Vasco deu o ok. O Vasco aceitou emprestar o David para o Vitória. Porém, o staff do David, os representantes do David, alegam ali que para o negócio sair, a negociação tem que ser feita através de uma compra ou uma cláusula de obrigação de compra no empréstimo. Se ele disputar ali 7 jogos, né, durante o empréstimo. Então uma cláusula ali praticamente para obrigar o Vitória a comprar o jogador após o empréstimo, né, para fazer uma transferência. Agora as partes estão negociando, mas com essa exigência do staff do David, o Vitória deu ali uma recuada, né?
O presidente do Vitória deu uma entrevista ao Vene Casagrande e disse o seguinte, abre aspas, já estamos até olhando outro nome, fecha aspas para Fábio Mota, o presidente do Vitória. Enfim, os representantes do David querendo forçar aí uma venda, né, até porque todo mundo sai ganhando com essa venda, mas o Vitória não quer comprar, o Vitória quer por empréstimo. A gente vai aguardar, tendo mais informações sobre o David a gente traz aqui no canal, mas parece que o David é mais um também, que não deve ficar no Vasco, né? Se não der certo essa negociação com Vitória, talvez vá para outro lugar. Então nesse vídeo falamos aqui sobre o Lucas Oliveira, fechado com o Ceará, falamos sobre Paulinho, que não deve permanecer no Vasco da Gama, destino deve ser ou um time de Série A ou B do futebol brasileiro ou até mesmo futebol de Israel, e também falamos aqui sobre o David, o atacante DVD, que pode pintar no Vitória, né? Negociações em andamento com o Vitória. Agora, para encerrar esse vídeo aqui, vamos de uma rapidinha importante sobre futebol feminino. O Vasco anunciou um novo treinador para o futebol feminino. Rubens Franco é o novo técnico da equipe profissional feminina do Vasco da Gama. O treinador vai se apresentar ao Vasco na primeira semana de janeiro para iniciar os seus trabalhos junto das meninas da Colina. Ele já foi técnico da seleção brasileira sub-15 e agora vem dirigir o profissional do Vasco da Gama, Rubens Franco, novo treinador do futebol feminino do Vasco da Gama. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante também. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui! E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto!